Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, queridos, amados e diletos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Pastor Tiago Souza falando convosco. Meus queridos irmãos e amados e ouvintes, o motivo desta gravação, a qual o Senhor impeliu a mim, a qual o Senhor compeliu a mim, está trazendo a todo o povo de Deus este assunto tão importante, verídico e verdadeiro. Bom, meus irmãos, o que falar, deste homem de Deus, que é ícone, que é reverência para todos nós. Meus irmãos, eu me lembro, quando eu ainda era criança, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, e eu já tinha visões com o missionário Davi Miranda. Assim como José do Egito tinha sonhos ainda quando criança, assim também eu tinha estas visões na minha infância. Eu via o rosto do missionário Davi Miranda, e olha que eu nem o conhecia, mas eu via o rosto dele no céu, muito grande, brilhando, e ele lá do céu, ele olhava para a terra, enquanto chovia fogo ali no local que eu estava. Eu procurava fugir, correr daquele fogo, mas aquele fogo não me queimava, aquele fogo não me causava dano. Eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, porque foi uma visão tão linda da parte de Deus há mais de 15 anos atrás, bem mais de 15 anos atrás. Eu lembro como se fosse agora. Creio eu que este fogo é o poder de Deus, é a chamada de Deus, aonde Deus ali, ainda na minha infância, já falava comigo. Sendo que eu nem conhecia, nem sabia da existência de missionário Davi Miranda, pois ainda era uma criança. Bom, meus irmãos, era muito lindo, era tremendo, era muito forte. Mas o objetivo deste vídeo aqui não é somente este. O objetivo desta gravação não é somente este. Eu quero trazer algo para todos vocês, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, adolescentes, pessoas em geral, que têm o desejo de serem usadas tremendamente na mão de Deus. Antes de eu gravar este áudio, eu estava em oração a Deus, orando a Deus, falando com Deus. Senhor, o Senhor me permite falar do teu servo? E o Senhor somente me disse: meu servo, nunca houve na terra homem como este, e nunca haverá. Ou seja, assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, e a qual sabedoria que Salomão possuía, o Senhor mesmo disse que a sabedoria dele ninguém mais a teria. Foi o homem mais sábio de la face de la terra. Bom, meus queridos irmãos e amados e diletos ouvintes, louvado seja Deus, sabemos que cada um de nós somos único. Deus tem uma chamada única, especial, diferenciada na vida de cada um de nós. Não adianta você ser, não adianta você querer ser fulano, ciclano ou beltrano. Você deve ser você. Você deve buscar de Deus aquilo que Deus tem a fazer por seu intermédio. Missionário Davi Miranda foi o missionário Davi Miranda. Não haverá outro missionário Davi Miranda. O Senhor me disse que ele foi único, como nunca houve
e nunca a haverá. Foi muito clara a voz do Espírito Santo falando comigo, agora há pouco, antes de gravar este áudio. Nunca houve e nunca haverá. Pode até haver inferior ou superior, com uma unção menor ou com uma unção maior. Deus o sabe. Mas igual, nunca houve e nunca haverá. Meus irmãos, eu quero relatar para vocês o maior segredo do missionário Davi Miranda. Nunca o conheci, nunca o vi pessoalmente, nunca falei com ele, nunca andei com ele. E assim, logo após que aconteceu a sua morte, pouco tempo depois, eu tive um arrebatamento de sentidos. E neste arrebatamento de sentidos, Deus me levou lá no passado, pois a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas, tanto o passado, quanto o presente, quanto mais o futuro. Deus me arrebatou em espírito e me levou no passado do missionário Davi Miranda. Louvado seja Deus! E ali, em espírito, em visão, em arrebatamento de sentidos, ou de espírito, não sei, eu andei com ele, lado a lado, ali na visão. E enquanto eu andava com ele, eu observava ele atentamente. Eu observava ele o tempo todo. Foi quando ele entrou ali numa concentração muito grande de milagres. E havia milhares e milhares de pessoas. Havia multidões e multidões de pessoas. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas, pessoas sendo reveladas pelo poder de Deus. E ali o missionário no púlpito, no altar, ministrando, pregando, ensinando e curando. Louvado seja Deus! Como disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Curai os enfermos. Jesus também disse assim. E eu observava para saber, ver e entender da onde que vinha aquela unção tão gloriosa, aquela unção tão forte e maravilhosa. Eu queria saber, eu queria entender de onde vinha aquele poder, de onde vinha aquela graça maravilhosa. Foi quando eu o vi sair da concentração, ali de milagres, prodígios, sinais e maravilhas. E quando eu o vi sair, ele entrou numa S10. Eu não entendo muito de carro, mas me parecia ser uma caminhonete daquelas antigas de décadas atrás. E ali eu fiquei observando ele atentamente, porque eu queria saber de todo jeito de onde vinha aquele poder, aquela graça e aquela unção gloriosa para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para ressuscitar os mortos e também abrir a vista dos cegos e dar fala aos mudos e expulsar os demônios. E eu ali observando, e sempre ali muitas pessoas de terno ao entorno dele, ali na visão, eu ficava observando e indagando a Deus. Foi quando eu o aproximei dele, e ali, meus irmãos, lado a lado com ele, ele olhava para mim, e eu olhava para ele, e eu dizia assim: você será salvo. Ele olhava para mim, e eu dizia para ele: você será salvo. Bom, já dá para entender, já dá para crer na salvação deste servo de Deus. Eu, quando criança, o via no céu. Quando eu era criança, nem sabia da existência dele,
mas ouvia o seu rosto no céu. E mesmo agora, depois de adulto, após ter esta visão maravilhosa, falei com ele também. Há décadas atrás, andei com ele e estive com ele em visão. Para crer nisso e acreditar nisso, tem que ser uma pessoa espiritual e que acredita e crer nos mistérios de Deus. E eu falava com ele: você será salvo. Louvado seja Deus. E ali eu observava atentamente e perguntava ao Espírito de Deus: por que o Senhor o usa tanto? Por que ele é tão usado assim? Louvado seja Deus. É porque ele é santo? É porque ele não peca? Será que é porque ele não erra? Por que que ele é tão usado assim? E ali na visão, a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz de Deus, como a voz de muitas águas, ele me disse assim: claramente eu ouvi, claramente eu entendi, quando ele disse: eu uso assim, meu servo, eu uso muito, eu uso tanto assim, porque ele ora muito. Está aí, meus irmãos, o grande segredo deste grande homem de Deus, deste ícone da fé. Está aí o principal segredo deste servo de Deus. Então que fica este recado, esta dica para todos que quer ser usado por Deus, que tem o desejo de ser usado por Deus. Talvez você pense: eu só vou ser usado se eu nunca pecar. Eu só vou ser usado se eu me tornar santo. Ei, santo já está no céu. Ah, eu só vou ser usado se eu jejuar tantos meses, tantos anos. O segredo do missionário Davi Miranda era a oração. Porque assim como o corpo humano precisa da comida, o nosso espírito, para se manter de pé e ter comunhão com Deus, precisa da oração. Então, meus irmãos, este era o grande segredo do missionário Davi Miranda: a oração. Jovens, não para de orar. Jovens, a oração nunca é demais. Você quer ser usado por Deus? Ore, 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 sem cessar, como diz a Bíblia Sagrada. Sabemos que o jejum, ele dá poder à oração. O jejum não muda a Deus, não. O jejum, ele mortifica a sua carne e ativa o seu espírito. Mas a oração, Deus não resiste um homem que ora. Deus não resiste um servo que ora. O segredo da unção do missionário Davi Miranda era passar horas e horas e horas, e por que não talvez dias, orando a Deus de joelhos diante de Deus. Esta é a revelação que Deus me deu, meus irmãos. Acredita quem quiser. Quem não quiser acreditar, não precisa acreditar. Mas eu tenho a fé e a plena convicção e a certeza de que Deus falou comigo, de que Deus me compartilhou este segredo tão íntimo deste servo de Deus. O Senhor compartilhou a mim e eu estou compartilhando a vocês. Você que deseja ser usado por Deus, ore, busque a face de Deus. É só olhar na Bíblia Sagrada. Olha para Moisés. Moisés vivia no monte orando. Olha para Elias. Elias vivia orando. Olha para o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo passava todas as noites em oração. Está aí o segredo revelado pelo Espírito Santo de Deus. É claro que o Espírito Santo de Deus, ele vai
olhar a intenção dos corações. Ele vai olhar a sinceridade do coração. Então, façam-se orações sinceras diante de Deus e você vai ver Deus te usar tremendamente, poderosamente. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Espírito de Deus. Guarda isso, lembra disso. A oração foi o segredo do missionário Davi Miranda. Guarde isso no seu coração. A oração nunca foi, nunca é e nunca será demais. Ore ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz.